Aleluia. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. É bom estar em casa, né, irmãos? Pregar na nossa casa é sempre muito bom. Mas é que calhou realmente das vezes que o pastor pediu para ministrarmos, estávamos agendados. Eu quero que você localize na sua Bíblia, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Vamos ler o versículo de número 18. Agradeço o pastor Marcos pela oportunidade. Ele está sempre entrando em contato conosco e nós louvamos a Deus, porque mesmo muito ausente por causa das agendas, o pastor não esquece de nós. Deus te abençoe, tá, pastor? O senhor, pastor Eliseu, todo o ministério. É uma honra estar aqui com meu amigo Elion Sóstenes. Dá uma dupla, né, irmã? O problema é que eu não canto, Elion e Eliarde, né? Esse é um amigo que Jesus nos deu. Eu conheci Elion na Assembleia de Deus de Xerém. A primeira vez ele ainda fazia parte do Profético Soul. Eu acho que o Profético canta amanhã aqui. Eu conheci o Elion lá a primeira vez. E aí depois disso eu fui pregar, ele foi cantar. E depois disso nós nos encontramos muitas outras vezes. E eu louvo a Deus pela vida deste servo de Deus. Já conheci a família dele. Já conheci a mãe dele, o irmão dele é um pregador, exímio pregador da palavra de Deus, uma benção. E a gente gosta muito. Conheci o pastor dele, né? E nós louvamos a Deus pela vida dele e da sua noiva Mariane. Deus continue abençoando, tá bom, Elion? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18, está escrito assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Vamos repetir, 1, 2, 3. Porque a palavra da cruz parece loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Parece, não é loucura, né? Toma o teu assento exaltando o nome do Senhor Jesus Cristo. Falar sobre a cruz é um enigma para muitas mentalidades sem Deus. Existem homens que têm uma mente brilhante, uma capacidade científica extraordinária. Mas quando a gente fala da cruz, a gente consegue ver muita gente que tem uma capacidade, uma inteligência fenomenal, filósofos, cientistas, ficarem loucos, apavorados, porque a Bíblia ela não pode ser compreendida de uma forma racional. A Bíblia é um livro que, para você compreender certos tipos de mensagens, é só através da fé. E a fé é aquilo que não é visível, que não é palpável, que não é tangível, que não é alcançável com as nossas mãos. Hebreus capítulo 11, a fé é o firme fundamento de quê? Das coisas que não se veem e a prova das coisas que se esperam. Então a fé dá tiro no escuro. Martin Luther King diz que a fé é você pisar no primeiro degrau sem enxergar o resto da escada. Então, queridos e queridas, quando eu me deparei com esse texto, essa palavra surgiu no meu coração quando eu lia um livro de um grande médico que se converteu ao estudar a palavra da cruz. Ele queria estudar sobre o nascimento virginal de Cristo. Quando ele uma vez ouviu uma palavra, um pregador ministrando sobre Gênesis 3,15, quando ele disse que da semente da mulher sairia um que esmagaria a sua cabeça. Aquilo chamou a atenção deste médico e ele foi estudar, porque dentro da biologia a ciência explica que mulher não tem semente, semente vem de sêmen, somente o homem tem semente. Então quando ele ouviu essa expressão de Gênesis 3,15 dizendo que da semente da mulher sairia um que esmagaria a sua cabeça, e este seria Jesus, obviamente que ele estava entendendo que o nascimento de Cristo não seria um nascimento por vias normais. É por isso que muitas vezes a palavra da cruz, ela parece loucura para os que perecem. Então ele começa a estudar sobre isso, e dentro desse livro ele fala sobre dois tipos de semente: a semente vegetal. A semente vegetal, com relação à forma vegetal, é o óvulo maduro já fecundado das plantas, dos gimnospermas,
spermas e angiospermas que serão fertilizados na terra, água ou local propício para a formação de um vegetal maduro. Isso porque os vegetais não se acasalam como seres humanos e os animais. Então, queridos, esse é o primeiro tipo de semente. O segundo tipo de semente é o tipo de semente humana. Ele estava dizendo que mulher não tem semente, e como a Bíblia diz que dá semente da mulher, então ele começa a estudar o nascimento virginal de Cristo. Que tipo de semente era essa? E ele vai no original hebraico, e se você for estudar algumas versões bíblicas, você vai ver escrito lá, e da descendência da mulher sairá um. Mas se você for no original, pode procurar um léxico hebraico e estudar, você vai ver que a palavra está escrito semente. Mulher não tem semente, semente vem de sêmen. Então, como é que funciona isso? Ele vai estudar e ele entende que quando Deus está falando sobre a semente da mulher, ele estava falando de um nascimento que não viria de uma gestação, que não viria através de um relacionamento de um homem com uma mulher. Dentro desse estudo científico, eu descobri que ele se converteu por causa desse estudo. Primeiro, é impossível uma mulher conceber, engravidar sem um relacionamento com um homem. E segundo, dentro da própria ciência, ele explicando, ainda que uma mulher viesse engravidar, ela jamais teria um filho homem, seria um filho menina. Porque dentro do estudo científico, o cromossomo feminino, ele é XX, então ele não é determinante no sexo de uma criança. Ele diz que cientificamente, ele diz, ainda que uma mulher virgem concebesse, de maneira nenhuma ela daria luz a um homem, ela teria que dar a luz a uma mulher. Só que ele fica assustado, porque ele percebe que isso não é coisa terrena, isso não é coisa normal, isso não é coisa científica, isso é metafísica, isto é, além da física. É por isso que a Bíblia diz que a palavra da cruz, ela parece loucura para os que perecem, mas para mim e para você que já fomos salvos, é o poder de Deus. Será que você pode adorar o nome do Eterno por essa palavra? Agora olha que coisa extraordinária. Por que Cristo não poderia nascer do relacionamento de um homem com uma mulher? Porque se Cristo nasce de José, por exemplo, ele viria com a natureza adâmica, caída e pecaminosa. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19 e 20 diz: mas com o precioso sangue de Jesus, como o sangue de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual noutros tempos foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos dias por amor de vós. Ele está dizendo que o sangue de Jesus, ele já era conhecido, obviamente não pelos anjos, mas pela Trindade, ainda antes da fundação do mundo, mas ele veio a ser manifestado nos últimos dias por amor de nós. Eu imagino quando Deus criou o homem, o diabo observando Deus descendo na terra, botando a mão na argila, termina o bonequinho de barro, sopra o que no hebraico a gente chama de nishma, essência e alento divino, e aí o homem tornou-se nefesh hayah, no hebraico alma vivente. O homem levanta, e eu imagino Satanás olhando para Adão e dizendo: eu vou fazer esse homem pecar, porque quando Deus o criou, Deus deu a ele algo que ele não me deu. Isaías 14, ele disse: eu subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Tudo que Satanás sempre quis ser era semelhante ao Altíssimo. Deus não deu isso para ele, mas quando Deus cria o homem, Deus o criou à sua imagem, conforme a sua semelhança. E eu imagino o diabo dizendo: já que ele é a imagem e semelhança de Deus, ele é santo, porque Deus é santo, e se ele se parece com Deus, ele não peca. Eu vou fazer ele pecar e vou desvirtuar, eu vou manchar, eu vou degenerar, eu vou fazer ele perder essa essência original, essa aproximação, essa imagem e essa semelhança de Deus na vida dele. Então eu imagino o diabo achando que vai surpreender Deus. Só que Pedro, com uma revelação divina, diz que o sangue de Jesus já era conhecido muito antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos dias por amor de nós. Eu imagino Deus dizendo: vou descer na terra, vou criar um homem através da sua presciência. O diabo vai fazer esse homem cair, ele vai colocar um venenozinho chamado pecado, mas eu já tenho um antídoto chamado sangue do Cordeiro, que tem o poder de purificar o homem de todo o pecado. Apocalipse 13:8 diz que o Cordeiro de Deus já havia sido morto desde a fundação do mundo. Então Calvário é um projeto no coração de Deus. E eu não estou falando de calvinismo,
Eu estou falando de presciência de Deus antes da fundação do mundo. Quando o diabo acha que vai surpreender Deus, Jó diz assim: eu sei que tudo pode e nenhum dos seus pensamentos podem ser frustrados. Então Deus faz Maria engravidar de uma forma virginal, extraordinária, poderosa, tremenda. E sabe o que é mais interessante disso? É que dentro dessa pesquisa que eu fiz desse médico, sabe o que ele diz? Ele diz que quando uma criança está no útero da sua mãe, olha isso, presta atenção. Aí ele explica por que o sangue de Jesus é imaculado e incontaminado. Quando uma criança está no ventre da sua mãe, pastor Gerson, quando a mulher está grávida, o sangue da criança não entra em contato com o sangue da mãe. Através do cordão umbilical, a criança recebe todos os nutrientes, inclusive o oxigênio. Só que ele diz pela ciência, e aí eu fui pesquisar na internet e descobri que isso é uma verdade tremenda, porque eu sou curioso. Não basta só um falar, eu quero pesquisar. E eu fui pesquisar, ele explicou que o sangue da criança lá dentro, ela não se encontra em contato, não se mistura com o sangue da mãe, porque na placenta existe uma espécie de peneira, ela não deixa os sangues fazerem contatos. É por isso que o sangue de Jesus é imaculado, porque ele não recebeu a essência humana, é um sangue preparado e conhecido por Deus para purificar o meu e o teu pecado. Você pode adorar o Eterno por esta palavra. Isso é Bíblia, irmão. E eu acho extraordinário quando a ciência tenta quebrar a Bíblia e ela vai lá e se surpreende, fica maravilhado. Então é por isso que o sangue de Jesus, ele é incontaminado e imaculado. Pegou isso aí? Queridos, esta mensagem da cruz tem deixado muita gente de cabelo em pé. Eu vejo cientistas e cientistas, pesquisas e pesquisas tentando quebrar os argumentos bíblicos. E quanto mais a ciência avança, mais a Bíblia ela é provada através da geografia, através da arqueologia. Quanto mais eles escavam e tentam desmentir a Bíblia, mais a essência da palavra é ressaltada. Jesus falou que se nós não pregássemos, as pedras falariam no nosso lugar. Então eles são obrigados, já que eles não creem por fé, Deus vai lá de forma científica provar para ele que isso aqui não é conto da carochinha, isso aqui é poder para a transformação de todo aquele que crê. Eu creio, quem crê levanta a mão e adora o Eterno por isso. A palavra da cruz, ela é extraordinária. Eu gosto muito, irmãos, da Bíblia. A Bíblia é um livro fantástico. O apóstolo Paulo, ele escrevendo na carta de Gálatas, capítulo 4, e versículo de número 4, ele diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher. Ou seja, ele não diz de homem, não teve relacionamento nem participação de homem, nascido de mulher. Aí ele diz, nascido sob a lei, ou seja, abaixo da lei, porque Jesus disse, eu não vim abrogar a lei, mas vim cumprir. Então quando Jesus vem, a lei era superior a ele. Ele quando cumpre a lei, ele vence a lei, e aí ele estabelece um novo concerto, uma nova aliança. Isso é extraordinário. Aí diz, para redimir os que estão debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção por filhos. Quando ele diz, mas vindo a plenitude dos tempos, na expressão grega aqui, a palavra grega é pleromatu cronos, plenitude dos tempos, pleramo tu cronos. Ele está falando que Cristo, ele prepara o caminho, a vinda do seu filho. Ele veio na hora certa. Jesus não veio nem um minuto depois, nem um minuto antes da sua vinda. Ele veio no tempo exato. O mundo estava preparado. Por exemplo, quando um casal está casado, obviamente o casal está casado, tem casal noivo. Então o casal casou, eles vão programar a vinda de um filho. Pastor Gerson, o que eles fazem? Eles preparam um enxoval, o berço, eles preparam tudo para a chegada dessa criança. Foi mais ou menos isso que Deus fez quando enviou seu filho, vindo a plenitude dos tempos, o tempo perfeito, pleno, exato. Deus prepara o mundo através da religião judaica, através do idioma grego da época e através da política romana. As estradas estavam preparadas para a evangelização. Cristo vem no tempo exato, e o que eu acho mais extraordinário é que ele vem e cumpre tudo aquilo que a palavra de Deus no Antigo Testamento vinha dizendo que ele vinha cumprir. Eu estava estudando sobre a história grega, alguns filósofos gregos, e eu estava estudando sobre a cosmovisão. O que é a cosmovisão? É a visão de mundo, a cosmovisão platônica.
a visão de mundo de Platão. E Platão foi uma das primeiras pessoas no mundo antigo a acreditar que existiam dois mundos, um mundo físico e um mundo espiritual. Presta atenção nisso. Platão acreditava que existia um mundo físico, diferente do filósofo Sócrates. Platão acreditava que existia um mundo físico, mas também acreditava que existia um mundo espiritual. Você é estudioso, você sabe que Platão ele vem muito antes de Cristo. Então Platão disse que existia um mundo físico e um mundo espiritual. O grande problema de Platão é que Platão acreditava que quem inventou o mundo espiritual, quem criou o mundo espiritual foi uma divindade boa, isto é, Deus. E quem criou o mundo físico foi uma divindade má. A gente pode colocar aí Satanás. Então Platão acreditava que a matéria, o corpo físico, ele era má, ele tinha a sua essência corrupta, ele tinha a sua essência pecaminosa. E esse pensamento de Platão, ele vem se estendendo e conseguiu atingir o cristianismo através do estoicismo. Até hoje muita gente prega que a essência, a carne, a matéria, ela é ruim, ela é má. Platão acreditava que nós tínhamos que clamar, nós tínhamos que pedir pela morte, porque quando morrêssemos nós estaríamos, ele dizia que o corpo era uma espécie de prisão da alma, e o corpo não prestava para absolutamente nada. Então quando nós morremos, nós estamos livres da prisão da alma, que é o corpo físico. Ele dizia que o corpo não prestava para nada. Aí vem Deus e manda no pléramo do Cronos o seu filho na plenitude dos tempos. Ele vem, paga um preço que homem nenhum poderia pagar, morre na cruz do Calvário. E eu nunca acredito, irmãos, em um Deus que criou o homem corpo, alma, espírito, ou espírito, alma e corpo para salvar a alma e o espírito e jogar o corpo fora. Não, Cristo vem. É verdade, Platão não sabia escrever de forma bíblica, Platão não sabia explicar de forma bíblica que a matéria era ruim. Ele dizia que a matéria foi degenerada, é verdade, ela era degenerada, mas quando Cristo vem, paga o preço da nossa eterna redenção. Platão nunca soube, porque morreu muito antes de Cristo. Se ele tivesse atualmente, ele ia entender que quando Cristo vem, paga o preço que eu e você não poderíamos pagar. A partir do momento que levantamos a mão e aceitamos a Jesus, passamos por uma transformação no nosso espírito, alma e corpo, e somos transformados para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Tem muita gente que pensa assim: eu posso fazer o que eu quiser, a carne não presta para nada, a carne não vale nada. Conversa fiada, irmãos. Mas eu vou morrer, o corpo vai para o pó. A Bíblia diz que para o pó torna. Só que aí Jesus vem, paga o preço da nossa eterna redenção. E os que morreram em Cristo, Jesus não vai deixar a carcaça largada lá não. Ela vai ressuscitar. E aquilo que é corruptível, isto é, sujeito à corrupção, vai se revestir da incorruptibilidade. Harabachandarai, aquilo que é mortal vai se revestir da imortalidade. Era isso que Platão não sabia, mas você e eu, nós sabemos, e é por isso que nós adoramos ao Senhor, porque quando Ele decidiu nos salvar, Ele não nos salvou pela metade, Ele nos salvou por inteiro, porque Ele é fiel e tremendo em nossa vida. O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário é um sacrifício extraordinário. Só que nós só podemos alcançar isso aqui através da palavra de Deus e da fé, irmãos. Porque não adianta nós lermos e não acreditarmos. Isso aqui não é palavra comum. Como dizem alguns pregadores, ele é mais atual do que o jornal de ontem e do que o jornal que vai sair amanhã. Essa palavra, o tempo passa, escritos caem, mas a palavra de Deus, e quem cumpre a palavra de Deus, a Bíblia diz que permanece para sempre. É por isso que quando Jesus endurece o discurso e fala: vocês não querem ouvir uma palavra mais dura? Então vão. Aí Pedro levanta a mão e diz: eu não vou. Aí Jesus olha para ele e ele diz: para onde iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Eu não sei como você entrou aqui esta noite. Talvez você entrou aqui esta noite e está desanimado. O tempo está passando e a gente tem visto que o mundo caminha a passos largos para o inferno, para a perdição. O mundo não tem esperança. Quando os recursos do mundo caem por terra, sabe qual é o escape deles? É se suicidar.
Você viu um empresário que estava falindo agora, se suicidou há poucos meses atrás. Agora um outro que se matou, mas antes de se suicidar, matou a família inteira. O que é isso? É um mundo sem esperança de salvação. É um mundo que precisa ouvir uma palavra que liberta, que transforma. Eu não sei como entrou o teu coração aqui esta noite. O que eu quero dizer é que talvez o que eu esteja dizendo aqui possa parecer loucura para os teus ouvidos. Só que você vale muito, vale tanto, que tem um Deus da eternidade que abriu mão dos seus atributos eternos por 33 anos e meio da sua vida terrena para mudar a história da tua existência. A obra da cruz, a palavra da cruz, ela é extraordinária. O sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário é algo fenomenal, extraordinário. Quando Paulo disse que essa palavra, ela é o poder de Deus. Para muitos, ela pode parecer loucura, mas para nós, ela é o poder de Deus. Eu gosto muito quando Paulo diz assim: porque não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. A gente está falando de poder, irmão. Um poder que liberta, um poder que transforma. A gente está falando de uma entrega extraordinária. Há alguns anos atrás, quando eu era adolescente, eu gostava muito de ler. Eu tenho até lá em casa uns 5 livros de ilustrações. Então eu sempre gostei muito de ilustração. E eu ouvi uma ilustração que eu achei tremendo, achei fantástica, de um garotinho que chegou para o seu professor nos Estados Unidos da América. E ele disse assim: professor, eu gostaria que o senhor me ajudasse. Aí ele disse assim: ajudasse como? É porque eu estou muito ruim na sua matéria, todos os meus amigos estão bem, eles vão passar e eu vou ficar reprovado. Eu queria que o senhor me ajudasse. Por favor, professor, me ajuda a passar de ano na sua matéria. E aí o professor falou para ele: olha, meu filho, você tem condição de pagar aulas extras? Ele disse: professor, por isso que eu estou pedindo ajuda, porque eu não tenho. E ele disse assim: então eu vou fazer o seguinte, você sabe que na vida nada vem de graça, tudo tem um preço, né? Então você tem que trabalhar para conquistar algo. Sim, professor, eu vou te pedir um favor, se você conseguir conquistar isso, eu vou te dar. Aí ele disse: professor, mesmo que eu não consiga, me ajuda, porque eu sou muito pobre, eu sou burro, eu sou escória da sociedade, e ainda existem pessoas que pensam assim hoje em nosso meio. Eu não presto para nada, eu não estou valendo nada, meus amigos chacotam de mim, as pessoas me desprezam, as pessoas dizem que eu não sou nada, as pessoas dizem que eu sou ovelha negra da família. O professor falou: o que estão dizendo de você não me interessa, quero que você faça um favor para mim. Você pode? Posso, professor, e aí eu vou te dar as aulas extras. Qual é o favor, professor? O professor tira um anel do dedo e diz para ele assim: vai e vende esse anel por $300. E aí quando você vender este anel, eu vou te dar as aulas que você quer. Agora, vão tentar te dar 200, 180, 250, 270, ainda que te deem 299. É só por 300, está fechado? Está fechado, professor. E aquele garoto vai em tudo quanto é lugar, oferecer o anel. Toma um anel, é de ouro, pedra de brilhante, por favor, compre, eu preciso vender esse anel. E alguém diz: eu dou $200, pode ser? Não, tem que ser 300. Não, só dou 200. E ele vai em outra pessoa e a pessoa diz: eu dou 250, pode ser? Não, tem que ser 300. E ele vai em outro diz: dou 270, pode ser? Não, tem que ser 300. E ele vai em outro e diz: dou 290, pode ser? Não, tem que ser 300. Só mais 10, para de ser pão duro, me ajuda. E ninguém ajuda o menino. Então o menino volta chorando para o professor, chorando em lágrimas, olha para o professor e diz: professor, eu tentei vender e o máximo que me deram foi 290, se eu pudesse eu botava 10 conto do meu bolso e fechava os $300. O professor olhou para ele e disse assim: você já foi num verdadeiro joalheiro? Você já foi num joalheiro? Vê o valor dessa joia? Ele disse: não, professor. Ele disse: então vai lá ver e depois fale comigo. Aí ele disse: tá bom, vai lá ver e fala comigo. Ele: tá bom. Ele desacreditado mesmo assim, ele foi. Quando ele chega no joalheiro e entrega um anel de ouro com uma pedra de brilhante, o joalheiro começa a avaliar com aquela lente, e ele diz assim: olha, garoto, eu poderia te dar o valor dele, mas eu não tenho essa condição agora de te dar. A única coisa que eu posso te fazer é te dar $5.000 pelo anel, você aceita? Aí ele parou, regalou o olho e disse assim: quanto que o senhor pode
pode dar $5.000. E ele disse, espera aí, tem alguma coisa errada. O senhor disse que não pode dar o valor, só pode dar $5.000. Ele disse, só $5.000, então espera, não vou vender não. Eu prometo que daqui a pouco eu volto, deixa eu ir falar com o meu professor, que é o dono do anel. E quando ele vai para o professor e diz, professor, o joalheiro verdadeiro lá me ofereceu $5.000 pelo anel, e você não vendeu por quê? Não, porque eu achei que tinha alguma coisa errada. Ele disse que não ia me dar o valor exato. Aí o professor falou, me devolve o anel, eu não quero que você venda. Então por que o senhor pediu e me fez andar por isso tudo? Eu queria que você entendesse que só quem sabe te dar o valor devido e exato é o verdadeiro joalheiro. É só ele que pode pagar o verdadeiro preço por aquilo que uma joia rara pertence. Talvez você não saiba, garoto, você é uma joia rara. Eu não sou, minha mãe não gosta de mim, as pessoas me chamam de burro, me chamam disso. Só que foi dado um preço que ouro, prata e pedra preciosa não conseguiu pagar por você. O nome desse preço é o sangue de Jesus Cristo, que foi vertido na cruz do Calvário. Queridão, para pensar. O que faz um Deus, Jesus escondido na pessoa de Deus Pai, na eternidade, levantar-se do trono, onde era adorado 24 horas, segundo Isaías capítulo 6. Ele estava na pessoa de Deus Pai. O que faz esse Deus? Abandonar, esvaziar-se. A expressão é esvaziar-se por 33 anos e meio. Abrir mão. Escuta isso, irmãos. Aquele que era senhor do tempo, escuta isso. Aquele que era senhor do tempo passou a servir o templo, se fez menor que o templo. Aquele que era senhor, pastor Marcos, da lei, que deu a lei, agora está sob a lei, se fez menor do que a lei, Yuri. Aquele que é senhor sobre todas as coisas se faz menor do que tudo isso, para pagar um preço que eu e que você não poderíamos pagar, por amor de mim e de você. Eu vim trazer uma palavra de esperança para o teu coração. Não importa quem te disse até ontem que você não está valendo nada, não vale um centavo furado, vale muito. A tua alma vale tanto que para ela não ir queimar no inferno, Jesus manda o seu filho nascido de mulher sob a lei para pagar um preço que eu e você não poderíamos pagar e sermos transformados pelo poder desse sacrifício que foi efetuado na cruz do Calvário. E não foi pouca coisa. Um outro médico legista chamado Pierre Barbert, médico francês legista, foi estudar a crucificação de Cristo. E eu acho extraordinário que ele diz que Cristo já deveria ter morrido lá no Getsemane. Ele diz que lá, no momento que Cristo orava sozinho, porque os discípulos não conseguiram orar 1 hora, começaram e já caíram no sono. Jesus está sozinho. Tem horas que a gente está cercado de um monte de gente, mas ao mesmo tempo a gente se sente sozinho. Só que quando a gente pensa que está sozinho, na verdade a gente nunca está sozinho. O Senhor está conosco. Amém, querido? Jesus, ele também provou disso, desse momento de solidão por causa de mim e de você. Irmão, o que é um Deus deixar a sua glória por 33 anos e meio para pagar um preço? Pierre Barbert, ele diz que quando Jesus ele sua, transpira gotas de sangue no Getsemane, ele passa por um fenômeno que a ciência chama de hematidrose. É um fenômeno raro provocado por um grande abalo moral, seguido de uma profunda emoção e medo. Consiste em intensa vasodilatação dos tecidos, dos capilares sudoríparos, distendidos ao extremos, rompendo em contato com milhões de glândulas sudoríparas. O sangue se mistura com o suor e esta mescla e saem pelos poros na superfície do corpo. E uma vez que entra em contato com o ar, o sangue entra em estado de coagulação. Ele diz que Jesus não foi o único que passou por esse fenômeno. Ele diz que outras pessoas passaram. E quem passou por esse fenômeno, ele é cientista, é um médico, ele estuda, ele sabe o que é isso. E ele já pegou casos semelhantes. Ele diz que quando a pessoa entra num estado desse, ela passa por uma grande depressão
depressão, um abalo moral, um medo, um pânico, um pavor, que ela não suporta esse processo e ela morre. O que ele descreve é que como se o próprio Deus estivesse segurando o seu filho no Getsêmani, para ele não morrer ali, e ainda assim entra de quinta para sexta, madrugada dentro. Jesus vem, é preso pelo Império Romano, sumo sacerdote, aquela corja toda, e vai para o Sinédrio, é julgado no Sinédrio, depois é mandado para Pilatos, e nisso ele vai apanhando, vão batendo nele, vendam os olhos, começam a esbofetear, batem, dão um soco, e agora, como se não bastasse, quando a ordem é dada para crucificar, antes de ser crucificado, ele passa por quarentenas, uma quarentena de açoite. Os historiadores, Pierre Barbert também comenta sobre isso. Ele diz que essa quarentena de açoites, o Império Romano muitas vezes não chegava a 38, 37 chicotadas, porque quando ele chegava na 37ª chicotada, alguns já não conseguiam mais ficar de pé, alguns morriam com aquele martírio, mas é como se o próprio Deus estivesse segurando o seu filho ali, não deixasse ele morrer, até que ele subisse até o alto do Monte Caveira e cravasse a cruz, que é a espada invertida, na cabeça da caveira, e vencesse de uma vez por toda a morte, Satanás, e pagasse o preço pela nossa eterna redenção. Os historiadores dizem que o chicote que açoitava Jesus era o azorrar, o chicote romano, pedaço de madeira, fatias de couro e osso e chumbo quebrado nas pontas. Os historiadores dizem que os cortes eram tão profundos que quando o chicote pegava no couro, ele não arranhava e descia, ele cravava nas costas, e quando o algoz puxava aquele chicote, pedaços de carne vinham nas pontas daquele chicote. Os cortes e buracos eram tão profundos nas suas costas, que diz a história que dava para aparecer algumas das suas artérias e veias. Isso foi o que Jesus pagou por mim e por você. Como se não bastasse as costas abertas e dilaceradas, agora colocam uma capa e o sangue enche aquela capa, é como se o sangue sugasse. Imagina um sangue ressecando, e agora eles puxam a capa, colocam uma coroa de espinha, que segundo a história foi feita de cravos da Índia. Segundo os historiadores, os espinhos mediam de 5 a 7 centímetros, e quando colocaram na sua cabeça, dá a entender pelo texto que a coroa era menor do que a sua cabeça, que eles têm que pegar um pedaço de cana e bater até perfurar o seu crânio. A história diz que quando aqueles espinhos da Índia entravam no seu crânio, gerava febres altíssimas no corpo de quem estava recebendo no crânio aquela coroa. Imagina você com febre, as costas abertas, tendo passado por hematidrose, agora tendo que subir com uma cruz nas costas e subir até o alto sem tropeçar. Jesus cai, já não consegue mais levantar, está cansado, é muito sofrimento por um dia. Vem um homem chamado Simão Cirineu, coloca as cruzes nas costas e divide o peso e vai até o final com Cristo. Quando ele é levado até o alto do Gólgota, colocam ele no chão, cravam as suas mãos com pregos que mediam de 10 a 15 centímetros, atravessam os seus braços e agora erguem ele na cruz. A morte por crucificação era uma morte muito dolorosa, porque derramava-se muito sangue. O crucificado sentia muita sede no processo da crucificação, e agora no alto da sua miséria, no alto da sua maldição e sede, a maldição que ele carregava por nós, porque o apóstolo Paulo disse que ele se fez maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então agora ele é erguido com uma sede. Na hora da sua sede, a água não se nega nem para um bandido em Bangu 1. Colocam vinagre na sua boca e ele é obrigado a beber o vinagre, que naquela época era o vinho envelhecido que se transformava em vinagre, um gosto amargo e horrível. Jesus está na cruz. Segundo a história, a morte por crucificação, ela mata de duas formas. Uma é de tetania. Os pregos enferrujados da cruz geravam tétano no corpo do crucificado, e ele morria, segundo historiadores, de 3 a 5 dias depois. E diz a história que quando um crucificado era erguido, geralmente ele era por insurreição, ou seja, desobedeceu o Império Romano, se insurgir contra o Império Romano. Os historiadores dizem que quando alguém era crucificado, o seu corpo só poderia sair da cruz se uma autoridade política fosse pedir o seu corpo. Do contrário, ele ficaria pendurado lá para ser comidos por abutres e corvos. No entanto, Jesus não ficou, porque ele é a morte mais rápida da história. Jesus morreu no mesmo dia.
eu disse que a morte por crucificação, ela mata por tetania e por asfixia. Jesus não morre de tetania, porque senão duraria muito a sua morte, nem de asfixia. Segundo a história, quando os romanos queriam acelerar o processo de crucificação, por que a cruz mata por tetania e asfixia? Porque o peso do corpo sobre os braços, ele comprime os pulmões. Então o crucificado tinha que se soerguer sobre a cruz para o pulmão abrir e ele conseguir respirar. Isso ele fazia por várias horas na cruz. Então quando os romanos queriam acelerar o processo de crucificação, o que eles faziam? Eles pegavam uma madeira ou uma marreta e quebravam as pernas. Por quê? Com as pernas quebradas, ele não teria força de se soerguer e acelerava o processo de asfixia. Só que um dos salmos tem uma profecia que diz que nenhum dos seus ossos poderiam ser quebrados. Por que não poderia ser quebrado? Porque quando o sumo sacerdote no Antigo Testamento ia oferecer um sacrifício, o animal, o cordeirinho, ele não, pastor Gerson, não podia ser aleijado, não podia ter nada quebrado, tinha que estar perfeito, senão o sacrifício não era perfeito. Quando o cordeiro ia para o holocausto, o sumo sacerdote, ele avaliava e dizia, ele está pronto para ser sacrificado, porque nele não há defeito algum. Jesus, quando foi ser sacrificado, a Bíblia diz que colocam ele diante de Pilatos, e Pilatos diz, eu não vejo defeito algum nesse homem. Ele era o cordeiro mudo, que foi levado sem defeito para o matador. Será que você pode adorar Jesus? Eu estou sentindo ele aqui nesta noite. Se quebram as pernas de Jesus, escuta isso, nosso sacrifício não seria perfeito. Primeiro, Deus não aceitava sacrifício de animal, de cordeiro aleijado. E todos os animais que morriam no Antigo Testamento era uma tipificação do sacrifício perfeito. É como se Deus vem traçando todo o mapa no Antigo Testamento para chegar até nós. Eu não vou entrar nessa questão porque a gente vai tomar muito tempo, mas deixa eu correr aqui. Jesus não tem suas pernas quebradas por duas razões. Primeiro, ele não poderia ser deficiente. Segundo, se quebram as pernas, ele morre asfixiado. Quando o sumo sacerdote, pastor Braga, ia oferecer um sacrifício no Antigo Testamento, ele não podia asfixiar o animal. Deus não aceita sacrifício de carne sufocada. Ele tinha que rasgar, o sangue tinha que ser vertido, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Eu e você só estamos aqui dentro esta noite, por causa do sangue de Jesus. Vem para cá, Elion, vem para cá, Priscila. Nós só estamos, vamos adorar Jesus. Nós só estamos aqui esta noite por causa do sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário. Porque suas pernas não foram quebradas, ele não foi asfixiado, ele não teve as suas pernas quebradas. Só que a história diz que nenhum homem descia da cruz sem que antes duas coisas acontecessem. Vá, canta um hino sobre cruz, sobre sangue aí, vai preparando aí, combinando com a Priscila. Então, nenhum homem descia da cruz sem que antes duas coisas acontecessem. Que coisas são essas? Ou ele teria as suas pernas quebradas, ou ele seria perfurado de um lado para o outro. Pierre Barbert, médico legista, ele disse que essa perfuração, ela entrava do lado direito, furava o coração, a lança, e voltava. E diz a Bíblia que quando a lança entra, fura e volta, saiu água com sangue. Ele está derramando uma madrugada toda, todo o seu sangue por causa de ti. Dentro da tradição judaica, a água é símbolo mais absoluto de purificação. Nenhum judeu entrava numa festa sem antes fazer o ritual da purificação. Você vai ver isso no Evangelho, quando ele conta nas bodas, Evangelho de João, bodas de Caná da Galileia. Aquela água que Jesus transformou em vinho era a água da purificação. Então a Bíblia diz que saiu água. Água é símbolo de purificação, e o sangue é símbolo de redenção. Sem derramamento de sangue não há remissão nem redenção de pecados. A palavra redenção, queridos, significa apolitrosis no grego. Sabe o que significa apolitrosis? É soltura de um escravo mediante o pagamento de um preço. Eu e você éramos escravos de Satanás, do mundo e do pecado. Só que Cristo subiu na cruz por nós e nos fez livre. Só há uma forma de ser livre, só há uma forma de ser regenerado, é através do sangue de Cristo na cruz do Calvário. E quem já foi, escute isso aqui, quem já foi regenerado
vai ficar de pé. E não saia, querido, por favor. Esse é um momento importante, é um momento do apelo. Eu queria que você não se locomovesse, fique de pé. Eu quero convidar a primeira pessoa que quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Saia do seu lugar e venha aqui à frente, porque essa noite é noite de salvação. Essa noite é noite de mudança de vida. É a noite que Deus escolheu para mudar a história da tua existência. Amém, querido? Onde é que está a primeira vida que quer se entregar ao Senhor Jesus? Segura um pouquinho, Elion, só um pouquinho. Preste atenção nisso. Tem gente aí que não deu nada por você. Tem gente aí que não está dando nada por você ultimamente. Só que tem um Deus no céu que deu muito. Na verdade, Ele deu o que mais havia de precioso no céu. A primeira vida já está chegando aqui. Cadê a segunda? Sai do teu lugar e vem. Nós vamos adorar o Senhor. Você vale tanto, mas tanto, mas tanto. Tanto para Deus. A Bíblia diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Enquanto a gente adora aqui, você tem liberdade de sair do teu lugar e venha. Cadê a segunda vida para Jesus? Saia do seu lugar e venha. Jesus quer transformar a tua vida. Leva-me além a todas. Sai do seu lugar e venha. Jesus quer mudar a história da tua existência. Cadê a segunda vida para Jesus? Se você tiver com vergonha de vir sozinho, peça para o crente que está do teu lado vir contigo. Ele vem contigo. Essa noite é noite de salvação. Essa noite é noite de mudança. Alabashura Candarabia. Eu estou sentindo Deus aqui. Vamos adorar o nome do Senhor Jesus. Tua cruz, mostra-nos tua graça. Fala do amor do Pai e prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Jesus Cristo, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Há uma presença de Deus neste lugar. Você que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, você que estava afastado do Senhor, dos caminhos do Senhor Jesus, saia do teu lugar e venha. Essa noite é noite de mudança. Essa noite é noite de transformação. Jesus quer transformar a tua vida. Saia do seu lugar e venha. Deixa o Espírito de Deus mudar a tua vida. Posso me achegar somente pelo sangue, que nos lava dos pecados, que nos faz restaurar. Sai
como vocês entraram aqui esta noite. Nós vamos cantar já já o refrão desse hino, tá bom, Priscila e Elion? Eu não sei como você entrou aqui esta noite, mas tem pessoas que entram dentro da igreja. No momento do apelo, elas sentem um desejo de ir à frente, só que elas se sentem indignas. Presta atenção nisso, eu sou muito pecador, eu sou muito pecadora, eu não sou digno de estar nem aqui dentro, quanto mais ir lá na frente. O que adianta eu ir lá na frente e amanhã eu não conseguir me libertar dos meus pecados? É uma batalha, é uma guerra que ocorre na mente do pecador nesse exato momento. Só que, deixa eu te revelar um segredo. A tua missão é entregar a tua vida ao Senhor Jesus Cristo. A de Jesus é de mudar, regenerar. Sabe o que é mais interessante? Jesus diz: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Tem gente aqui dentro que a humanidade já está dizendo: é um caso perdido, esse não presta e não serve mais para nada. Jesus te achou hoje aqui e está te dizendo: foi para você que eu morri na cruz do Calvário. Ei, ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Presta atenção, aquele Jesus disse que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. É por isso que nesta noite, Alabashuri Anderébia, eu proclamo debaixo da autoridade do nome de Jesus, que toda corrente seja quebrado, que tudo que estava cativo agora seja solto, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Da prisão espiritual da alma, das correntes e da algema da alma, eu repreendo que sejam os grilhões quebrados agora, das fortalezas da mente sejam quebrados agora, e que só haja lugar para que toda a mente aqui seja levada cativa à obediência de Cristo. Então cadê você, segunda vida, terceira vida para Jesus? Saia do teu lugar e venha. Você que ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus, você que estava afastado, eles vão cantar o refrão mais uma vez. Saia do seu lugar, venha com alguém, mas venha. É noite de mudança, é noite de transformação e de salvação. Eu sou livre, eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Seu nome, querida? Como é que é seu nome? Tânia. Tânia, há uma festa nos céus hoje, por causa da tua decisão, amém? Se há no céu, há na terra também. Vamos dar uma salva de palmas pela vida da Tânia nesta noite. Bota a mão no seu coração, Tânia, eu vou orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, a Tânia, Senhor, teve a coragem de sair do seu lugar e vir se entregar ao Senhor Jesus Cristo. Pai querido, escreve o nome da Tânia no livro da vida. Alabashuri Anderes, tu conheces as motivações que trouxeram a Tânia aqui, mas o teu Espírito, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, ministrou no coração dela. Então começa hoje a obra da regeneração. Quebra todas as cadeias espirituais, todas as fortalezas da mente. Eu ministro debaixo de uma autoridade do céu um novo tempo sobre a vida da Tânia, Pai querido, de maneira que aqueles que olharem para ela vão se assustar com o que o Senhor começa a fazer hoje na vida dela, em nome do Senhor Jesus. É o que nós te pedimos, Pai, te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Vale mais uma salva de palmas. Segura, pastor Marcos.